Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, e a gente hoje vai estar falando sobre coronelismo, um tema muito importante, um tema que é crucial para a gente começar a entender o século XX na Paraíba e no Brasil, e por isso que a gente está dando esses conteúdos. A nossa ideia é dar todo o conteúdo de História e de Sociologia para a PMPB até o dia da prova de 29 de outubro, ok? Então, se inscreve, curta, comente e compartilha o nosso canal. É muito importante você fazer a gente crescer e chegar a cada vez mais pessoas, beleza? Se você quiser uma apostila focada direta no conteúdo, apostila completa, não só de história, viu? É completa, tem link aqui embaixo. Se você quiser ajudar o canal a crescer também, tem um Pix no nosso canal. Se você quiser dar aquela força pra gente, é sempre bom, beleza? Então, vamos nessa pro nosso conteúdo. Mais um aviso. A partir de segunda-feira, a gente vai estar lançando o vídeo da Polícia Militar de Pernambuco, História para PMPE. Então você que está fazendo PMPB, tenho certeza que também está ligado na PMPE. Já se inscreve no canal, se liga porque a gente vai estar tendo conteúdo sobre isso também, ok? Vamos nessa. Gente, coronelismo. Primeiro, o que é esse conceito? A gente já ouviu falar muita coisa, tenho certeza que você já ouviu falar, o coronel, o coronelismo e tal. Mas o que é isso? Vamos parar para pensar o seguinte. Quando começa a República no Brasil, 15 de novembro de 1889. Quando começa, o Brasil ele tem oligarquias regionais muito fortes. Por isso que no seu edital está escrito assim: oligarquia, coronelismo e cangaço. A gente vai trabalhar sobre tudo. Essas oligarquias elas eram muito fortes em cada estado. E como é que acontecia no Nordeste brasileiro? Cada estado ele tinha o seu comando muito bem definido. Então, os estados eles tinham nos interiores pessoas que comandavam a região. A essas pessoas a gente dá o nome de coronel. E esses coronéis eles estavam incluídos dentro de uma política chamada de política dos governadores. O que é isso? Esse momento do Brasil é o que nós chamamos de Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica. Pode cair vários desses termos, certo? Essa república oligárquica é aquilo que no colégio a gente chama de República do Café com Leite. Esse nome talvez você lembre muito melhor. Café com Leite era o nome dado por conta de São Paulo e Minas Gerais. Porque São Paulo era o estado mais rico e Minas Gerais o segundo estado. Os dois produziam muito café. Beleza. Só que como era essa política dos governadores? O presidente, que era ou paulista ou mineiro, ele, para permitir que o seu poder chegasse nos estados, ele dava poder aos governadores. Então, o governador, ele basicamente tinha domínio completo sobre aquele seu estado, a província. Então, o governador da Paraíba mandava na Paraíba. Em contrapartida, ele votava no Partido Republicano Paulista ou no Partido Republicano Mineiro. É basicamente a lógica da troca, do tipo, eu não me envolvo com o teu estado e você vota em mim para presidente. Era essa a dinâmica. E o governador, ele não queria intervenção estatal para ele mandar em tudo aqui. Ao mesmo tempo, ele também não se contrapunha à presidência da República. Isso era no estado, beleza. Só que no interior, isso vamos lembrar que nós estamos falando há mais de 100 anos atrás, naquele período. Nos interiores, você não conseguia chegar. Você tinha dificuldade de chegar. O que acontecia? Os governadores passavam o controle dos territórios para os coronéis. É como se houvesse uma política de governadores para os coronéis. E por que esses termos de coronéis? Primeiro, quem eram os coronéis? Os caras que mandavam nas regiões do Nordeste. Segundo, por que esse termo coronel? Todos eles eram militares? Não. Mas no final do Império, os homens de posse, ricos, senhores de engenho, começaram a ganhar patentes militares para fortalecer o seu poderio. Então eles começaram a ganhar patentes. Muitos deles não eram do exército. Muitos deles tinham outras patentes. Mas o termo que se ganhou foi esse de coronel. Um exemplo que eu gosto de dar, facilita para a gente entender. Todo mundo já assistiu o filme O Auto da Compadecida. E lá tem uma figura que é o Major Antônio Moraes. Esse major, quando chega na cidade, todo mundo respeita ele. O cara da igreja, o padre, o cara da venda, todo mundo. Quem é o Major Antônio Moraes? É o coronel da região. Vocês entenderam o que está sendo colocado ali?
O Major Antônio Moraes é o coronel. Então, o coronelismo é o cara que manda em tudo. E ele manda naquela região, sempre sertão. Enquanto que na capital, o governador tem mais poder. Então, o coronelismo é a política empregada para fazer com que as regiões do sertão nordestino tivessem comandantes. Comandantes que são senhores da vida e da morte. Isso é muito importante. Porque naquela região, o povo está esquecido do Estado. E o que acontece por esse povo que está afastado, que está abandonado pelo Estado, é que esses coronéis, eles mandam em tudo. Pelo poder militar dele, é o que a gente vai ter o jagunço. Acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Jagunço. Esse jagunço é o cara que está armado. É o cara que vai comandar pela força. Então o coronel, ele não é um líder político apenas. Ele é o cara que manda em tudo. Duas coisas importantes. A primeira é essa do jagunço, força militar. Mexeu com o jagunço bala. A segunda coisa, que é pra gente compreender. A força que eles aplicavam na época fazia com que muita gente desse o nome dele de padrinho. E padrinho, muitas vezes, por quê? A população pobre colocava, muitas vezes, o nome do filho do sobrenome do coronel. Então, se o coronel era Dias, Freitas, qualquer nome desse, eu vou ter um filho, sou pobre, vou ter um filho, mas eu vou botar o sobrenome do meu coronel para que esse coronel goste do meu filho. Tá entendendo como era isso? Por isso que era muitas vezes chamado de padrinho. Inclusive no livro Morte e Vida Severino, João Cabral de Melo Neto, ele vai dizer isso. Eu sou Severino, filho de Maria, mas tem muitos outros Severinos. Então ele vai colocar no seu livro essa expressão de dizer assim, tinha um coronel aqui e todo mundo tem o mesmo nome. Então essa expressão é para a gente compreender como era o coronelismo naquela época. E uma coisa muito importante do coronelismo é, beleza, professor, só falou sobre o voto. Como é que se dava esse voto? Gente, naquela época, o voto ele era aberto e nominal. Quer dizer, e obviamente no papel. E só quem votavam eram homens. Segundo critério muito importante, homens alfabetizados. O que significa isso? Você tem que ser homem e saber ler. A maior parcela da população já está excluída nisso aí. Porque, primeiro, mulher não votava, mais da metade da população está fora. Segundo, quem é que tinha alfabetização? Não é nem dinheiro, mas quem tinha alfabetização? Poucas pessoas. Por isso que naquela época, inclusive, tinha muita gente que aprendia a desenhar o nome. Grave isso. Essa população que votava, ela votava aberto. Então estava lá, Diogo Xavier, no voto. Todo mundo sabia quem eu votei. Aí eu trabalho para o coronel fulano de tal. Eu vou votar contra ele? É óbvio que não. Então, nessa época, é o que nós chamamos de voto de cabresto. O voto de cabresto é o voto onde o eleitor ele vai como gado, por isso que é chamado de curral eleitoral. Às vezes a gente escuta essas expressões até hoje em dia. Aí isso é um curral eleitoral. A expressão vem daí, porque o povo ia como gado votar. Agora, por que o povo ia como gado? É só porque o povo era burro? Não! É porque o povo era forçado a votar. O povo era imprensado, o povo era obrigado na bala a votar. Então, assim, por isso que o povo ia como gado para os locais de votação. Então, esse voto é o voto que nós chamamos de voto de cabresto. Essas eleições são uma marca do período da Primeira República, do período oligárquico, do período do coronelismo. Essas disputas, na época, eram uma eleição que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Porque as pessoas só contavam ali, quantos coronéis tem cada um. Existiam disputas internas, a gente vai estudar isso lá depois, quando a gente fala sobre as eleições de 1930, principalmente. Mas uma das questões centrais para a gente conseguir compreender essa relação são esses votos de carta marcada. Então, os coronéis, eles estão específicos, a gente consegue ver essa relação deles, essa presença deles, que muitos deles entendam isso. Você precisa fazer a relação do passado com o presente também. Muitos deles não deixaram de existir. Ainda existem cidades nos sertões onde famílias comandam até hoje. Esses locais onde essas famílias comandam, você pode remontar que muito provavelmente essas famílias estavam lá há 100 anos atrás. Por quê? Porque existe uma permanência dessas relações.
Então isso é para a gente compreender como a política, ela muitas vezes tem coisas que vão continuando. E isso é crucial para a gente se ligar como marcas do passado permanecem vivas até hoje. Isso é uma coisa importante para você se atentar. Quando a gente fala sobre a história, o coronelismo é algo que não foi vencido completamente. Nós temos marcas disso até os dias atuais. Inclusive, quando a gente vai analisar a formatação das assembleias legislativas dos estados, quando a gente vai pensar como se localiza a política, fulano que é candidato é filho de quem, neto de quem, então de onde é que vem essas relações, de onde é que surgiram essas famílias, de onde é que surgiram essas pessoas. Então, uma coisa que eu quero que você carregue para sua prova também é entender que este passado nordestino não foi completamente vencido aqui na nossa região, tá certo? Isso é muito importante. Lembrando também, obviamente, muitas vezes o Sudeste gosta de colocar uma pecha como se só no Nordeste tivesse o coronelismo, o que não é verdade. Existe coronelismo em diversas regiões do Brasil, filhos, netos, bisnetos que seguem na política. Ok, meu povo? Então, sobre o coronelismo, eu quero que você grave isso. Esse domínio de determinados grupos de famílias em cidades, o voto de cabresto, essa eleição que é marcada, e o controle da política, através da política de governadores, que o Partido Republicano de São Paulo e de Minas Gerais infringiam no Nordeste e no Brasil como um todo. Ok? Meu povo, curta, comente e compartilha, dá aquela força para o nosso canal, se possível faz o Pix, dá aquela ajuda, vamos fazer crescer, e em breve teremos revisão, live, questões e tudo mais, para a gente poder estar gabaritando história na PMPB, ok? Gente, tamo junto, forte abraço, até a aprovação.